Olá, neste novo episódio trago uma cara que me é querida. Cruzou-se comigo há uns anos neste preciso local onde nos encontramos, que me diz muito, que acredito que também lhe diga muito, e que é a Universidade Autónoma de Lisboa. Depressa me despertou a curiosidade. Achei nela uma personalidade que irradiava. Nunca foi consensual, e ainda bem. Também nunca o procurou ser. Mais ou menos presente, fui estando atento ao seu caminho, manifestando sempre, ou quase sempre, o orgulho imenso. Tê-la aqui hoje, à conversa, é uma prova de que tem coisas para dizer e eu quero ouvi-las. Quis partilhar com ela este momento para juntos refletirmos sobre memória, identidade e cura. Estas são algumas das dimensões que tem experienciado enquanto artista. Mais do que nunca, precisamos de ouvir novas vozes, com valor e pertinência. Por isso, é a minha convidada, Filipa Bossuet. Bem-vinda. Obrigada, André. Obrigada. Como é que estás? Estou bem. Estou cansada, mas estou bem. E este cansaço vem do quê? De trabalho. Vem de trabalho e vem também de esforço. Vem de um querer aprender cada vez mais, superar capacidades, superar limites. Mas limites num bom sentido, não quero romantizar limites, mas acho que o cansaço vem daí, vem dessa vontade de querer fazer melhor. Falas quase como de uma energia, não é? Porque quando falas parece ser algo que te transcende, aliás. Pensas também assim ou não pões nesta dimensão tão filosófica? Eu agora já achei que no meu discurso tive um lugar um bocado de romantizar o cansaço, porque obviamente que para além disto que eu disse também existe todo um lidar com o mercado artístico e lidar com todas as adversidades que estão envolvidas nesse mercado. Eu acho que isso também traz-me um nível de cansaço grande, porque ser artista em Portugal não é fácil. Mas para responder à tua pergunta, eu acho que é algo que transcende na medida em que a arte é algo que me move, que me tem movido nos últimos tempos e é uma movimentação que vai para além, muitas vezes, das minhas noções do que eu sou até capaz de fazer, do que é que irá acontecer, o que é que eu vou produzir. No compasso do meu ser, vejo a minha voz crescer nessa canção que é só minha. Eu vou na direção mais genuína. Então deixa a minha voz guiar. A Esperança Atrás do Muro, um podcast de André Filipe Oliveira. Eu gostava de começar esta conversa por falar sobre alguns dos tópicos que eu introduzi aqui, como a identidade, a memória e a cura, porque são também parte do teu objeto artístico quando pões as mãos na massa, digamos assim. Estes conceitos, o que é que te dizem exatamente? Dizem muito. Eu acho que produzir artisticamente tem sido muito interessante porque eu consigo criar vários desdobramentos destes conceitos, destas palavras, em vários sentidos. Então, eu não consigo dizer-te exatamente o que é que elas dizem. Acho que consigo dizer, mas são várias coisas que estas palavras simbolizam para mim, precisamente por causa destes desdobramentos, mas também por estarem relacionadas com a minha experiência de vida. Ou seja, por estarem relacionadas com a minha experiência de vida, têm uma ligação muito grande com a complexidade da vida. E essa complexidade é sempre muito complexa de se explicar, porque ela entrelaça-se, ela cria caminhos completamente diferentes, caminhos que
nem sempre são muito fáceis de se expressar. Mas, entretanto, esqueci-me do que me perguntaste. Era identidade, memória e identidade, cura. memória e cura. Mas, sim, são palavras que falam muito inicialmente sobre a minha história de vida, as minhas vivências, e que depois transformam-se em ferramentas ou conceitos que eu utilizo artisticamente, profissionalmente, e mais profissionalmente na medida em que eu considero-me uma artista transdisciplinar. Uma artista que vai interseccionando várias áreas de atuação, várias vertentes artísticas para produzir, vertentes artísticas e não artísticas para produzir. E acho que é isso. Falaste há pouco de partir a base ser muitas vezes as vivências, ou quase sempre a partir de vivências pessoais. Com que custo é que vais resgatar essas memórias ou no fundo, revisitá-las? Então, eu digo porque algumas que não são positivas, não é? Sim, mas eu digo que a memória, a identidade e a cura, elas surgem com as minhas vivências. E depois vão-se alastrando e vão-se transformando profissionalmente através da arte, através também do jornalismo e eu estou-me a esquecer sempre, o cansaço, me esqueci sempre da tua pergunta. Estava a falar precisamente sobre este resgatar da vivência para o objeto artístico. Ok. O resgatar. Eu acho que não é muito sobre resgatar, porque, principalmente falando da questão artística, às vezes é muito difícil para mim desprender-me daquilo que eu sou e daquilo que eu vou produzir artisticamente. Querendo ou não, um pouco de mim vai sempre estar presente. Obviamente que quando falo sobre memória e quando digo que essa memória e identidade estão relacionadas com as minhas vivências, isso cria uma camada mais densa daquilo que é a minha presença sobre essa produção artística. Eu penso que a memória e a identidade, elas vão surgindo muito naturalmente, porque a arte é um meio, tem sido um meio também de eu poder refletir não só a minha pessoa, mas também tudo aquilo que está ao meu redor e essa relação entre aquilo que eu sou, como eu me vejo, como eu me sinto, na relação com tudo o que está ao meu redor, desde pessoas até a arquitetura do espaço, toda a construção social. É uma relação muito orgânica. Portanto, eu acho que não acho que seja muito um resgate. Obviamente que depois existem várias formas que eu fui aprendendo a também resguardar a minha identidade, mas eu acho que a subjetividade da produção artística já me resguarda muito. A subjetividade da produção artística, ela permite-me ir para caminhos que não são só sobre mim. Pode partir de ti, mas partem de mim, mas vão para outros caminhos, vão para outros lugares, e eu acho que aí é que se torna uma produção artística e que eu acho que é interessante. Não as pessoas saberem a minha vida, mas as pessoas perceberem a minha produção e sentirem algo, poderem refletir, interpretar, sentirem-se identificados ou então não se sentirem identificados e porquê. Todos esses questionamentos são para mim muito mais interessantes do que talvez pensar especificamente nas várias vivências que me fizeram produzir determinada obra. Até impões ou colocas algo maior, não é? Sim, torna-se algo maior. Inicialmente tem sido sobre as minhas vivências, mas no momento de produção vai-se tornando algo maior.
por causa da subjetividade que a arte tem por si só, eu acho, mas também porque eu também faço esse exercício de poder transformar todas as minhas vivências, tudo o que são as minhas referências e as minhas formas de interpretar algo mais genéricas. Não é uma palavra muito justa para aquilo que eu sinto que é o meu trabalho, mas para um lugar mais que possibilita que o outro também exista nessa obra. Queres incluir, não é? É um outro que não tem necessariamente que ser um outro conhecido, um outro específico, mas o outro. Eu acho que isso é que dá sentido à minha produção artística. Queres que a pessoa faça parte daquilo que está a ver? Ou Quero que a pessoa faça parte porque eu estou a partilhar. É um momento de partilha e não só um momento de autoanálise ou autorreflexão. É também um momento de autorreflexão e autoanálise, muito, principalmente pelas temáticas que eu tenho trabalhado, a questão da memória, da identidade e depois da cura, e da cura enquanto um lugar de interpretação, de questionamento. Mas principalmente é a partilha. Eu acho que é importante. Eu acho que o artista acaba por ser um pouco egocêntrico, querendo ou não. Mas depois a obra ela vai existindo de formas muito múltiplas e de formas que vão para além de nós mesmos enquanto criadores. Elas transcendem. Falaste há pouco nas reações e muitas vezes elas têm duas posições, ou se gosta ou não se gosta, e não olhas com desdém nem para uma nem para outra. Procuras entendê-las tanto a quem gosta como a quem não gosta. O não gostar, dedicas mais tempo a perceber porque é que não gostou, move-te mais. Eu não tenho tido muito contacto com as pessoas que têm contacto com o meu trabalho. Acho que o contacto que eu tenho com as pessoas que têm contacto com o meu trabalho é esse momento de eu produzo, partilho e as pessoas vêm. Não recebo muitos feedbacks. Obviamente que recebo mensagens e são mensagens maioritariamente muito queridas. Acho que as pessoas mais críticas, se calhar, é o meu pai, que se calhar é mais crítico sobre as coisas que faço, mas eu não tenho tido mensagens negativas, apreciações que me façam sentir desconfortável, porque eu mesma crio esse desconforto em mim. Porque quando eu faço esse processo de questionamento, esse processo também é um processo muito de me testar, de me entender de outras formas, de ultrapassar limites, medos. Então, eu acho que eu já vivo muito nesse processo de produção, esse lugar de muitas vezes sentir que o que eu faço não tem grande contributo, isto durante o processo, que não contribui para nada ou não estou a sentir nada e de repente já estou a sentir tudo e já faz todo o sentido. A partilha ela surge muito no momento em que eu não estou presente. Quem está presente é a minha obra de arte. E eu também, não é? Porque fui eu que produzi. Mas eu fisicamente, eu enquanto ouvinte de críticas sobre o meu trabalho, tenho ouvido, mas são sempre mensagens muito queridas, sempre muito introspectivas e não necessariamente sobre mim. É mais sobre as pessoas vêm falar mais sobre o que elas sentiram. Eu acho que isso eu não consigo ver positivo ou negativo, porque também é muito sobre elas. E é muito interessante também pensar nessa pergunta que me fazes, porque é mesmo as pessoas desprenderem-se da necessidade de quererem saber o porquê que ela fez isto ou aquilo, mas mais sentirem a obra.
E tem um valor acrescido, não é? Essa dimensão, porque a partir da outra dimensão seria a mais comum, não é? Aquela que encontramos mais vezes, se calhar. Não sei. Refiro-me a estas reações, do bom, do mau, não gostei, fizeste... Acho que principalmente nas vertentes artísticas, não é? Obviamente que existem pessoas que dizem que gostam ou não gostam. Eu, lá está, não tenho muito contacto, mas também não é algo que me interesse muito. Interessa mais perceber que impacto é que trouxe às pessoas. E o impacto, quando eu digo, não é... Porque as pessoas podem não gostar, podem ficar desconfortáveis, mas, por exemplo, interessa-me, por exemplo, quando eu faço performance, interessa-me naquele momento em que eu estou a fazer a performance, e a performance acontece muito também na relação com as pessoas que estão lá, as pessoas acabam por fazer também parte desse momento performativo, pelo menos o meu trabalho com a performance tem sido nesse sentido, de englobar todo o meio e de haver uma conversa entre aquilo que eu vim apresentar e o meio que está ao meu redor, as pessoas que estão, mas eu fico mais atenta nas reações, mas são reações que são mais físicas, reações que são mais talvez subjetivas, que me permitam criar um lugar também meu imaginativo e que me toquem em pontos mais sensitivos. Ou seja, eu estou muito mais interessada de ver qual é o comportamento de uma pessoa sobre uma performance minha, durante uma performance minha, em que a pessoa pode estar assim mais contraída, em que a pessoa pode estar com vontade de conversar comigo durante a performance. Isso são coisas que me interessam mais sentir do que propriamente... eu gostei muito, foi muito interessante, ou eu odiei, foi terrível. Ainda não tive essa experiência. Portanto, não sei também qual seria a minha reação. Mas tento sempre ser uma pessoa nesse sentido de ver as apreciações dos outros numa perspectiva também muito artística e muito sensitiva e muito subjetiva. Porque as coisas nos tocam a todos de forma diferente. Exatamente. As coisas... E porque a arte, para mim, tem-me feito tão bem, a produção artística tem-me feito tão bem, eu diferencio porque o mercado artístico é outra coisa, mas a produção artística tem-me feito tão bem e eu tenho tido uma relação com a produção artística tão íntima, tão sensitiva, que eu não... Depois também quando as pessoas têm essa relação, talvez com as minhas obras, eu não me foco tanto aí. Já estás focada no objeto a seguir, se calhar. Sim, há muitas vezes que obras minhas que eu vejo, há umas que se calhar eu já não... Eu já estou numa outra fase de pensamento, de reflexão, então, de estudos, investigação, então talvez eu já faria diferente, não é? Porque o tempo passa, o mundo é outro, enfim. Mas há momentos em que eu estou a produzir e que eu sinto muitas coisas negativas sobre a obra. E eu acho que isso também já é também suficiente. Não sei, estou-me a contradizer um bocado, mas todas essas relações mais objetivas de se dizer que gosto ou não gosto, eu já vivo muito durante a minha produção também. Mas tento descartar isso. Tento descartar. Também fazem parte do processo, não é? Também fazem parte do processo. Tem o seu tempo e depois... Sim, sim. Mas é tudo muito mais de sentir, de estar conectada. O que eu queria dizer é que muitas vezes eu tenho uma obra que eu acho que é esteticamente não é tão agradável, ou seja, esteticamente ela não está talvez como eu imaginei na minha cabeça. Mas que depois eu percebo que faz todo o sentido aquela obra estar assim. E a imagem tem um impacto muito grande. Tem um impacto muito grande para os outros, tem um impacto muito grande também em mim. E as minhas obras não são diferentes. Mas eu também tento pegar pelo lado subjetivo, pelo lado da fundamentação e perceber que aquela obra faz sentido estar mais torta, mais, sei lá, mais bonito ou feio, porque há algo mais profundo atrás daquela... que traz sentido àquela obra.
esta dimensão teórica, muitos entenderão como teórica, se calhar entendes de outra forma, surge precisamente porque tens contacto com determinados conceitos, determinados autores, determinadas obras que te permitem, lá está, evoluir o pensamento para outros lugares. Vem daí? Eu acho que a minha produção artística é muito influenciada pela minha presença na academia, ou seja, pela minha formação académica. Eu acho que isso é muito escuro para mim entender que, por exemplo, eu licenciei-me em Ciências da Comunicação, como bem sabes, e eu acho que a comunicação ela está muito presente, a vontade que eu tinha desde o início, desde que eu decidi fazer Ciências da Comunicação, em informar-me cada vez mais e poder transmitir mensagens às outras pessoas, mas mais do que isso, fazer com que as outras pessoas consigam ganhar ferramentas para desenvolverem um pensamento autónomo. Eu acho que isso é algo que eu também tento trazer muito no meu trabalho, agora, artisticamente, através de fazê-las entender também que a subjetividade é um espaço de reflexão e um espaço de aprofundamento teórico, por exemplo. Muito pessoal, muito íntimo, muito nosso, e que por isso tem muito valor. E eu acho que isso é autonomia. É tu entenderes quais são as capacidades que tu tens para compreender determinada coisa, para transmitir determinada mensagem. E eu acho que isso tem muito influência daquilo que foram os meus objetivos ao licenciar-me em Ciências da Comunicação. E depois, com mestrado em Migrações, interetnicidades e transnacionalismo. Na Nova, não é? Na Nova, tem muito essa ligação com a identidade, com a noção de identidade, com a noção da memória, que são ou seja, mas aqui já vais mais a fundo na dimensão destes conceitos, não é? Procuras entendê-los desde a raiz, não é? Sim, procuro entendê-los com apoio de autores, procuro entendê-los através de trabalhos de outros artistas, mas numa forma de investigação que eu acho que tem um cunho muito académico, porque, querendo ou não, é essa a minha formação. Eu considero-me uma artista autodidata porque não tive nenhuma formação com artes, mas tive formações que acabam por influenciar no meu trabalho artístico. Por isso também é que me vejo como uma artista transdisciplinar, por eu misturar, por eu agregar todas as minhas potencialidades, todas as minhas fraquezas também na minha produção artística. Vem de vários lugares, não é? Sim, são as minhas vivências. E tudo isso constrói-me enquanto ser humano e, consequentemente, enquanto artista. Há aqui uma dimensão que é a cultura africana que tu transportas também para muito do que fazes. Esta dimensão de cultura africana, e tu vives de uma forma muito pessoal essa cultura, ao mesmo tempo que vives a cultura portuguesa pela vivência, uma vez que estás aqui. Como é que é pensar, ou seja, tu tens as duas culturas ao mesmo tempo, não é? Mas como é que é viver estas duas culturas ao mesmo tempo, trabalhando exclusivamente com uma? Ou acabas por incluir a portuguesa nessa? Olha, André, eu não sei o que te responder a isso, porque é um processo interminável. É um processo interminável compreender como é viver sobre todas essas referências. E quando eu terminei o meu mestrado recentemente com uma dissertação que falava precisamente sobre questões migratórias e de memória, numa perspectiva que tinha como base, ou caso de estudo, o meu trabalho artístico e, consequentemente, também a minha identidade. E nesse processo usei muito o conceito de afrodescendente,
também para poder analisar o meu trabalho artístico, e refleti muito sobre a minha identidade. Reflito até hoje com o meu trabalho e tem sido um processo muito complexo, porque durante essa investigação que eu fiz para a minha dissertação de mestrado, eu estudei um termo que se chama transnacionalismo, que é o nome do mestrado é Migrações, Interetnicidades e Transnacionalismo. Transnacionalismo é um conceito que eu acho muito interessante, porque ele reflete... Está ligado com as migrações, não é? Sim, ele reflete em várias dimensões, mas sobre a identidade. Eu falei sobre identidades transnacionais, que são identidades que se constroem através de um conjunto de referências que não se limitam num só território, que não se limitam numa só cultura, mas sim em duas ou mais. Então foi muito interessante pensar essa existência e de como essa existência ela existe no contexto português, porque foi esse o meu foco, como é que ela existe no contexto português, como é que ela se expressa, e essa expressão eu analisei através do meu trabalho artístico, e também através da minha identidade enquanto uma mulher negra que nasceu em Portugal e que tem referências africanas, mais especificamente de Angola e do Congo, e é tentar refletir sobre pertencimento. Eu neste momento, eu acho que o que eu te posso responder é como eu me sinto neste momento. E neste momento, após ter estudado todos estes conceitos e tudo mais, surge muito na cabeça o conceito de pertencimento. Entender o que é pertencer, o que é não pertencer. E para mim pertencer tem sido entender essa noção, entender-me numa perspectiva que vai muito de encontro com esse conceito de transnacionalismo, que é, eu não tenho necessariamente que me sentir pertencente, e nem me vou sentir necessariamente pertencente a Portugal por ter nascido em Portugal, nem ao continente africano, ou mais especificamente em Angola e no Congo, por ter tido referências dos meus pais desses países. Eu estou à procura de entender aonde eu pertenço, mas eu também sei que a minha identidade constrói-se nessa procura e sobre todas as referências que eu fui tendo, todas as vivências que eu fui tendo nos vários passos que eu fui. Então eu não me limito a um espaço, eu não me tenho limitado a uma cultura ou duas culturas, eu tenho-me focado na minha existência, tenho-me focado no meu caminho enquanto ser humano e tenho tentado entender por aí. Obviamente, enquanto ser humano, enquanto uma mulher negra, enquanto uma mulher negra vegan, enquanto uma mulher negra vegan que obviamente que nasceu em Portugal, mas que está num país racista e que está num país que cada vez mais me diz todos os dias que eu não mereço estar aqui e que eu não tenho que estar aqui e que me manda embora todos os dias. Não só por todas estas características que eu acabei de dizer, que são muitas, mas também por eu ser uma jovem não licenciada com mestrado, ainda por cima. Uma jovem que acabou de fazer o mestrado e que não tem condições ainda de trabalho e que não se consegue estabelecer. Então, todas essas componentes constroem-me e fazem-me questionar pertencimento. Falaste aí nas camadas e eu acho que elas são importantes também para refletir sobre o pertencimento, ou neste caso o lugar de pertença que falavas. Nestas camadas de seres mulher, de seres mulher negra, de seres mulher negra vegan, de seres jovem,
à partida, um jovem português que vive em Portugal, a dimensão que terá é esta de ser jovem, ter dificuldade de acesso ao trabalho, ao mercado imobiliário, etc. Mas tu, pelas outras camadas todas que eu enumerei aqui, tu também, acrescenta o outro valor e outro peso, não é? A este percurso que se torna mais difícil porque o lugar não é o mesmo o de partida, não é? Portanto... Sim, e também dizes um jovem em Portugal, eu sou uma jovem em Portugal, com todas estas outras características que me constituem, da mesma forma que tu também és um jovem em Portugal, com todas as outras características que te constituem e que te colocam num lugar muito específico de reflexão e de posicionamento, talvez, e de dificuldades ou facilidades, privilégios ou ausência deles. Eu acho que é por aí. Esta questão do privilégio, tem-se falado muito sobre esta questão de privilégio, muitas pessoas falam tendo, muitas pessoas falam não tendo. Como é que tu entendes este privilégio, ou este entendimento sobre o privilégio? Outra pergunta que também acho muito interessante, porque eu tenho conversado com muitas pessoas sobre a questão do privilégio, e o privilégio é... o pensamento, porque é assim, eu tive um momento da minha vida em que eu li muito, em que eu fui percebendo também o meu lugar na sociedade, quando eu digo o meu lugar na sociedade é como a sociedade me via e depois também como eu queria ser vista, como eu sou na realidade, todas essas dimensões. E obviamente que o privilégio surgiu-me muito, muito cedo. E eu fui... E aquilo que me ficou como premissa era essa ideia de que eu não tenho grandes privilégios. Se formos falar sobre os meus privilégios enquanto uma mulher negra, os meus privilégios... Nem consigo imaginar que privilégios é que eu possa ter, mas... Por isso é que eu perguntei o entendimento. Mas eu acho que já não é sobre privilégio. Já não é sobre a palavra privilégio. Eu acho que já estamos num nível que já vai para além. Não é para além. Já é outro conceito que eu não sei te dizer qual é. Porque eu falo, por exemplo, também com muitos homens negros sobre a questão do privilégio. Porque, falando entre homem e mulher, muitas vezes eu tenho conversas com homens negros e digo, mas vocês... querendo ou não, têm privilégios por serem homens, não é? Mas depois têm a dimensão de serem homens negros e de como há uma ausência e uma violência, uma fetichização sobre o homem negro que também o retira de vários privilégios, mas não deixa de ser também um homem que vive numa estrutura patriarcal, machista. Exatamente, patriarcal, machista, enfim. Mas depois há muitas complexidades que me fazem pensar que a conversa não pode ir só sobre o termo privilégio e sobre definir tu és homem, és um homem branco, então tens mais privilégios do que eu enquanto uma mulher negra, ou mais especificamente... E complexificando ainda mais esta conversa, eu, enquanto uma mulher negra, ter menos privilégios do que um homem negro. Não é? Portanto, estou também a partilhar isto, deixando para que quem estiver a ouvir possa também refletir um bocado sobre isto. Porque falamos muito sobre isto também. Não é? Porque falamos muito sobre isso e porque eu acho que não é só sobre 8 ou 80. E cada vez mais a vida adulta, as outras vivências que se calhar nem têm nada a ver, têm a ver, mas que não estão diretamente relacionadas com o que estamos a falar, me vão ensinando que a vida não é só sobre 8 ou 80 ou definir as coisas como elas são. Mas sim, Portugal é um país racista. Falavas há pouco sobre o cada vez mais não te sentires bem-vinda. Isto vem pelo contexto político? Vem do quê? Sem dúvida pelo contexto político, porque eu acho que tudo o que está
nas nossas ações, nas nossas vivências, é política. Mas eu acho dizer que o lixo, separar o lixo também é bastante político. Tudo é política. E eu acho que eu não me sinto bem-vinda em Portugal porque eu sou uma mulher, porque eu sou negra, e porque vivo num país, porque estou num país racista e por si só, por ser racista, pessoas como eu não são bem-vindas, e cada vez mais temos tido demonstrações disso. E atenção, eu acho que estas demonstrações que têm existido são demonstrações que já existiam. Elas simplesmente estão num palco. Estão mais aos olhos de quem podia não ver. De quem podia fingir que não vê. Corrijo. Mas não me sinto bem-vinda por causa disso, e não me sinto bem-vinda porque sou uma jovem que a certo momento foi educada a acreditar que se estudasse poderia ter melhores condições de vida. E realmente tenho melhores condições de vida. Mas não são as melhores, não são incríveis, não são ótimas, porque continuo num lugar de vulnerabilidade, de precariedade, e não é uma licenciatura nem um mestrado que me vai salvar dessa vulnerabilidade e dessa precariedade, porque vivemos num sistema que se constrói sobre desigualdades e sobre outras coisas que vêm também dessa desigualdade. E ainda por cima há aqui a camada do desafiares o pensamento, não é? De te permitires a desafiar o pensamento, que essa acredito que ainda seja mais... Sim, desafiar o pensamento. Quando diz isso, eu penso logo na arte, não é? De como a arte desafia muitas vezes o pensamento e de como isso não é de todo bem visto pelas instituições, por todas aquelas pessoas e instituições que constroem a estrutura social, que constroem esta camada que nós ditamos como estrutura enquanto sociedade. As pessoas que dão lugar ou que estão em lugares de decisão. E acho que a arte, muitas vezes, é muito subversiva, e o sistema em que nós vivemos estruturalmente não quer pessoas subversivas. O sistema capitalista, que depois está muito relacionado com o sistema racista, estruturalmente racista, e todas a LGBTfobia, todas as questões que estão relacionadas com a violência sobre o outro, que constroem a sociedade que nós temos agora, até globalmente, não quer pessoas subversivas. E a arte muitas vezes é subversiva. Mas não só a arte, mas também eu acho que eu, enquanto uma mulher negra, sou um ser humano que, por si só, não é bem visto, não é desejado, não é bem-vindo. Só o meu existir, o meu estar aqui, eu estar aqui, não é bem-vindo. A minha existência por si só, o meu respirar, não é algo que agrade a maior parte das pessoas, não é algo que agrade estruturalmente, institucionalmente, para não dizer pessoas, e para não de repente reduzirmos toda uma estrutura de pensamento a indivíduos. Apesar de que os indivíduos constroem essa estrutura. Perguntava-te isto porque, espero que não, mas acredito que faz parte das reações, muitos vão ouvir-te, e onde ponderar se calhar o conceito de vitimização, que é de resto uma palavra muito associada a partilhas de testemunhos, pessoas que praticam a luta antirracista. Porque é que não é vitimização, e porque é que quem o acha nunca parte do lugar da empatia? Sentes isso?
Olha, essa palavra da vitimização para mim nem é... Eu sou uma pessoa que se posiciona. E eu preciso me posicionar para conseguir viver. O que me surge aqui é quem são essas pessoas que dizem isso? A minha pergunta é, quem são estas pessoas que dizem isso? E chega para desconstruir... E chega para que nos possamos questionar... Chega não, basta. Permite-me aqui. Pois, basta. Troca da palavra. Basta para nós podermos questionar quem são... É preciso questionar. Nem sempre é sobre dar respostas, porque muitas coisas estão óbvias e há determinadas coisas que eu já não tenho muita paciência para falar nem para explicar e, portanto, acho que uma pergunta pode ser também uma resposta. Então, a minha resposta é com uma pergunta. Quem são estas pessoas que dizem que nós nos estamos a vitimizar? E também podem questionar nós quem. Acho que é uma reflexão importante para ficar. São várias reflexões, eu acho que nós quem são estas pessoas? Acho que sim. Queria perguntar-te o que é que te é urgente, ou o que é que te tem sido urgente? Tem sido urgente para mim pensar na minha saúde mental, tem sido urgente para mim pensar no meu bem-estar acima de tudo, porque eu estando bem, eu estando com a minha saúde mental em dia, eu consigo também contribuir, consigo existir. Então para mim é urgente todas essas coisas porque é importante para mim existir, é importante para mim valorizar aquilo que é o meu bem-estar. Tem sido para mim urgente isso, o meu bem-estar. E o que é o teu bem-estar neste momento? É estar com a minha saúde mental em dia, é entender, vou repetir, é entender que para eu estar bem, para eu ajudar o outro, eu preciso estar bem. Para eu participar de uma mudança, de um avanço, eu preciso estar bem. E o que é estar bem? Estar com a saúde mental em dia é não estar na precariedade. E a precariedade também pode ser estar relacionado com a saúde mental, mas também com questões monetárias. Para mim isso é estar bem. E é poder, nesse estar bem, olhar para o outro e ser empática e trabalhar essa empatia nesse sentido. Porque eu acho que quando nós não estamos bem, nós não ajudamos muito, não contribuímos muito, porque como é que uma pessoa que também precisa de ajuda vai ajudar o outro? Acho muito difícil, não acho que seja impossível, mas é muito difícil. E se eu tenho essa possibilidade de me focar no meu bem-estar para ser cada vez mais útil, apesar de que a palavra utilidade para mim é uma palavra muito capitalista, porque parece que temos de ser sempre úteis e temos que ser sempre, estar ao serviço e estar sempre ativos e fazer sempre várias coisas. Eu não concordo com isso, acho que não temos que estar sempre nesse lugar, mas acho que temos que estar sempre atentos uns aos outros. Temos que estar sempre atentos em compreender o outro e perceber o afeto como lugar de partida e de chegada e de movimento. E de movimento para a mudança, porque para mim movimento é mudança também. E a mudança é questionar, é mudar o cenário. Para mim é algo que pode ser muito, muito positivo, mais do que a estagnação. Acho que tens contribuído muito para isso através da tua arte e por isso também o meu obrigado por esse manifesto que vais tendo através do teu objeto artístico e também da tua forma de estar. Obrigada, André.
Aí depois de uma licenciatura, de um mestrado, com estas dimensões todas que fomos falando aqui ao longo desta conversa, o que é que queres que se siga? O que é que eu quero que aconteça daqui para a frente? Eu quero continuar a aprender, quero continuar a permitir-me errar, ou pelo menos tentar permitir-me errar, ser menos rígida comigo mesma, que eu acho que é um exercício muito complicado, principalmente nessa sociedade que nos ensina a ser constantemente úteis. Isso é margem de erro, não é? Lá está, é a utilidade sempre na ação, sempre, nunca pode existir descanso, nunca pode existir o não fazer, nunca pode existir, tem que sempre haver esta coisa de eu estou a fazer várias coisas, eu estou sempre a dar de um lado para o outro. O esforço, sempre associado. Eu não, por isso é que eu digo sempre, que eu disse também no início, que eu não quero romantizar o meu cansaço, mas eu também sei que esse cansaço não é só reflexo de coisas negativas ou menos boas que possam estar a acontecer na minha vida. Também é um esforço da minha parte em tentar mudar cenários como estes, de tentar ser menos rígida comigo, tentar ser mais gentil comigo mesma e, por isso, ser mais gentil com o outro. Eu espero isso tudo de mim para que eu possa fazer mais por mim e pelos outros. É o que eu mais espero. Mais especificamente, posso dizer que eu quero produzir cada vez mais, quero poder produzir artisticamente cada vez mais, permitir-me experimentar coisas novas, como por exemplo estou agora a experimentar o teatro, estar no teatro, experimentar outras coisas, a produzir e não deixar de produzir por causa de um mercado. Espero não me perder no mercado do trabalho. Salvejaria, não é? Porquê? Eu adorei esta palavra porque faz-me lembrar dos tempos em que nós estávamos aqui na Autónoma, André. Saudades de ti nos tempos da Autónoma. Agradeço também essa partilha e sabes que é também partilhada por mim, passando aqui a redundância. Falaste nessa renovação de te permitires a muitas coisas e eu queria saber onde é que vais buscar esse lugar bom de renovação. Meu Deus, estas perguntas estão a ser muito difíceis. Eu acho que estas perguntas estão a ser muito difíceis porque eu estou num momento de transição. Ou seja, estou num momento em que eu estou a produzir, não estou a produzir algo autoral, tenho projetos, mas ainda não estou a colocá-los em prática. E estou a trabalhar em produções de outras pessoas e tem sido interessante ver-me noutros lugares e ver-me noutros lugares coloca-me também num espaço de muito questionamento e de muita e de rever muitas coisas que eu tinha super definidas, e então perguntar-me isso é interessante. O que é que perguntaste? Onde é que ias buscar essa renovação? Essa luz? Onde é que eu vou buscar? Olha, eu neste momento não tenho muita esperança, porque têm sido momentos muito difíceis mundialmente. Não é que isso nunca tenha deixado de existir. Também isso é uma coisa que eu penso muito, que tipo, o mundo está a acontecer coisas muito más, está assim, tudo muito tenso. Portugal também está muito tenso, mas isso sempre aconteceu. Lá está, não quero estar a normalizar nem a normalizar a violência. Mas a violência, ela sempre esteve presente nas nossas vidas de alguma forma. Mais ou menos próxima, mas esteve. Mas sempre, para mim sempre teve, principalmente com esta questão do racismo. Sempre esteve, não só por causa do racismo, mas por ver outras pessoas também a sofrerem outras violências relacionadas com outros tipos de discriminações. Sempre esteve também porque eu sempre estive atenta a acontecimentos globais, outros acontecimentos globais como guerras e tudo mais,
E então, para mim é muito complicado de repente dizer agora estamos a viver um momento muito complicado. Mas é tenso. E é muito difícil para mim encontrar esperança nestes momentos muito tensos. Eu acho que é porque também a minha vida adulta está a acontecer agora, cada vez mais, porque eu estou com 26 anos e a vida adulta está cada vez mais presente e mais patente, e então está cada vez mais difícil eu esquecer-me, entre aspas, das influências, das consequências de uma guerra, das consequências da discriminação, das desigualdades. Eu tenho tentado buscar esperança no amor, e acho que no amor, e quando eu penso no amor eu penso nas relações interpessoais, mas também na arte, no produzir. Quando eu digo na arte é mesmo no momento em que eu estou tipo à frente de uma tela e estou num momento de como é que se chama? Estado de acho que é estado de fluxo. Enfim, não me lembro do termo, mas é Estás a usufruir daquele momento. Não, é um estado que é um estado específico, eu não me lembro do nome, em que quando estás a fazer uma coisa que gostas muito e de repente perdes noção de tudo o que está ao teu redor, e estás só a viver aquilo e tens aquele despertar do tipo, eu já nem me lembrava que estava aqui, porque eu estou tão dentro e tão aprofundada nisto que eu estou a fazer e num prazer tão grande que eu nem me recordo de onde perco a noção de espaço e de tempo. Isso é um estado de flow. Acho que é estado de flow. Estado de flow. Então tenho procurado esperança em estado de flow e no amor. E para mim o estado de flow está dentro do amor. E dentro do amor também estão as relações interpessoais. E já é muita coisa. E já é muita coisa. Eu também falo muito, não é? Portanto... Olha, chegamos aqui ao fim do nosso tempo e eu faço sempre aqui um pedido ao convidado para refletir sobre o nome do podcast, A Esperança Atrás do Muro. Inevitavelmente já acabaste por fazer esse desenho, mas eu pedia-te que refletisse efetivamente sobre este título numa outra dimensão, aquela que te surgir mais imediatamente. Olha, surge-me uma obra que eu produzi recentemente numa residência artística na Rua das Gaivotas, uma residência que foi muito interessante ter feito porque foi um mês e eu nunca produzi já reproduzi em tão pouco tempo, estava a pensar, nunca produzi em tão pouco tempo, mas acho que foi menos do que um mês até a residência. Eu fiquei muito nervosa porque não sabia bem se ia conseguir produzir algo e aquele trabalho foi muito sobre esperança. O meu trabalho, no geral, tem muito sobre esperança. Por mais que eu trabalhe com as minhas vivências, muitas das minhas vivências traumáticas, elas têm muito sobre a esperança. E essa obra chama-se Bolor sobre Papel. E a obra é super grande, não vou me lembrar do nome. Mas é sobre bolor. E eu penso o bolor numa perspectiva de intervenção arquitetónica. Eu penso na natureza, na intervenção da natureza nos espaços arquitetónicos construídos pelo ser humano. Então, por exemplo, pensemos numa parede, num muro. E nessa obra, eu a pensar nestas paredes de cimento, nestas paredes de gesso, nessas paredes de concreto, de repente surge uma coisa que é a umidade, que é o bolor, que por mais que estas paredes que queiram construir paredes com a maior resistência do planeta, de repente surge a natureza com o bolor. E o bolor enquanto um processo químico de decomposição, de apodrecimento muitas vezes e por isso de mudança.
E eu fico a pensar na força desse elemento químico natural que é o bolor sobre esses muros, sobre essas paredes. Então a obra tem um título super grande, por isso é que eu não me lembro, mas é bolor sobre cimento, sobre papel, sobre todas essas coisas que supostamente criam toda uma estrutura. Lá está, uma estrutura, criam toda essa noção de instituição e de imponência, e vem a natureza e acaba com toda essa imponência. E então acho que fez-me lembrar isso o título deste podcast. Onde é que as pessoas te podem encontrar, aquelas que tiverem essa curiosidade depois de ouvir esta conversa? Então, principalmente para saberem o título da obra, que eu não soube dizer, da minha própria obra, no Instagram, Filipa Bossuet, no LinkedIn, mas no Instagram principalmente é um espaço que eu costumo partilhar muito daquilo que é o meu trabalho, desde datas e coisas assim mais concretas até os meus processos. E tem sido muito interessante também neste trabalho autodidata e também muito autónomo de me apresentar e de procurar possibilidades, ter um Instagram como um veículo de partilha que vai muito para além de dizer datas e de dizer, olha, eu estou aqui, eu estou ali. Muitas vezes eu partilho coisas no story que são porque parecem muito aleatórias, mas que fazem parte do meu processo de criação e de pensamento e de reflexão. Eu acho que isso é muito bonito. Pelo menos para mim é. E por isso é que eu partilho. Portanto, o Instagram Filipa Bossuet. Um convite para terminar essa conversa. E um grande obrigado por te sentares à conversa comigo. Muito obrigada, André. Foi um prazer. No compasso do meu ser, vejo a minha voz crescer. Nessa canção que é só minha, eu vou na direção mais genuína. Então deixa a minha voz guiar. A Esperança Atrás do Muro, um podcast de André Filipe Oliveira.